Café com os Anjos, o seu canal evangelizador. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. No fim dos tempos, lá no fim de tudo, o mal, ele não prevalecerá. E não vai prevalecer porque o mesmo Deus, que é misericordioso, também é justo. No vídeo de hoje, nós vamos refletir um pouco sobre este assunto, meditando o Evangelho de São Mateus, capítulo 13, versículos do 36 ao 43. Mas antes vamos rezar, pedir a Deus que nos abençoe com um bom entendimento diante da Tua Palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus, nós nos colocamos na Tua presença, ó Pai, de coração contrito e humilde, clamando que o Senhor envie sobre nós as luzes do Espírito Santo, que derrame sobre nossas vidas bênçãos e graças do céu, para que diante da Tua Palavra possamos compreendê-la e a partir desta compreensão colocar em prática toda aquela que é a Tua vontade para a nossa vida no dia de hoje. Isso te pedimos pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria. De forma especial hoje, pedimos a intercessão de São Pedro Crisólogo e a proteção dos santos anjos de Deus. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, seja o nosso refúgio contra a maldade e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo poder divino, precipitai ao inferno Satanás e todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Cruz sagrada, seja minha luz, não seja o dragão o meu guia. Retira-te, Satanás, não me aconselhe coisas vãs, é mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus caros irmãos, podem acompanhar comigo se você está aí com a sua Bíblia ou com a sua liturgia diária, com o seu aplicativo. O Evangelho está contido no livro de São Mateus, repito, capítulo 13, versículos do 36 ao 43, e ele diz assim: Naquele tempo, Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal. E depois os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Muito bem, meus caros irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus está explicando aos seus discípulos a parábola do joio e do trigo. E ele está deixando um recado muito direto aos seus discípulos e também um recado muito direto a cada um de nós que hoje temos o privilégio, a graça de ouvir esta passagem. Por isso Jesus vai sempre dizer: quem tem ouvidos, ouça. Não adianta nós escutarmos aquilo que Jesus nos fala através do Santo Evangelho, mas se nós não abrirmos o nosso coração para ouvir aquilo que de fato Ele quer nos transmitir com a mensagem professada. Por isso, é bom, é sempre importante nós, antes de clamarmos, antes de professarmos, aliás, a Tua Palavra, rezarmos sempre ao Espírito Santo para que torne o nosso coração cada vez mais doce
a tua palavra. E Jesus está sendo, como eu disse, muito direto. Ele está dizendo, em outras palavras, olha, haverá um fim em todo esse processo, em toda esta vida que vocês estão vivendo. Haverá um fim da sua vida particular, mas também haverá um fim de tudo, que ele chamou de fim dos tempos. E tanto neste fim particular da nossa vida, que acontece quando nós morremos neste mundo, quanto no fim, onde Jesus nos prometeu voltar para que se instaurasse ali o verdadeiro reino dos céus, tanto em uma situação quanto em outra, não haverá espaço, quando da vinda deste reino, para nós e para todos, não haverá espaço para o mal. E Jesus está dizendo aos seus discípulos e a cada um de nós hoje, olha, vocês que praticam o mal, vocês que incitam outras pessoas a pecarem, no final de tudo, vocês serão separados daqueles que estão alinhados, obedientes aos meus ensinamentos. E é isso que nós tentamos, como discípulos de Jesus, herdeiros do apostolado daqueles que Jesus enviou em missão, e todos nós o somos, é preciso que fique bem claro isso. Todos nós cristãos, nós temos a missão de fazer este anúncio. Nós temos a missão de, ao contrário daquilo que Jesus está alertando no Evangelho de hoje, para que nós não pratiquemos o mal, nós temos a missão de praticar o bem e, além disso, de ensinar as outras pessoas, de incentivá-las, de convidá-las a fazerem o bem. Essa é a grande separação que existe entre o bem e o mal. E o bem e o mal, como nós vimos nesta parábola do joio do trigo, eles caminham juntos. Caberá a nós fazer as escolhas que agradam ao coração de Deus, para que caminhemos no caminho do bem, porque é esse caminho que prevalecerá no fim dos tempos. Por isso Jesus, ele vai dar esse alerta ao povo naquele tempo. Ele vai dar esse alerta ao povo dos tempos de hoje. Não pratiquem o mal e também não incitem outros a praticarem o mal. E se nós prestarmos muita atenção naquilo que está acontecendo ao nosso redor, na sociedade em que nós vivemos, nós vamos perceber que há muitas pessoas que, além de fazerem o mal, além de fazerem os seus próprios pecados, estão incentivando muitos a irem por este mesmo caminho. E Jesus é bem claro que ao final haverá choro e ranger de dentes para estas pessoas. Portanto, meus caros irmãos e irmãs, levemos em consideração a palavra aqui professada. Não desconsideremos a verdade que nos é revelada pelo Cristo Jesus, pois nós queremos, ao final da nossa história, gozar de uma felicidade plena e eterna. Nós sempre anunciamos e deveremos continuar anunciando que Deus é plena misericórdia, mas também Ele é plena justiça. A misericórdia e a justiça caminham juntas. Deus, Ele faz parte da misericórdia de Deus a sua própria justiça. Porque o que Deus não pode ser, apesar de todo-poderoso, de todo poder, obviamente pela sua essência de verdade, Ele não se contradiz. Ou seja, Ele envia o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para nos apontar o caminho. E este caminho é um caminho do bem.
É um caminho de cumprimento dos mandamentos, de cumprimento do Santo Evangelho de Jesus, de tudo aquilo que Ele nos ensinou. É trilhando este caminho que ao final da nossa vida, e ela terá um fim, nós possamos, neste encontro que faremos com Deus, onde toda a nossa vida será passada como numa espécie de filme da nossa vida, onde nada será escondido, onde os nossos erros, as nossas faltas serão escancaradas diante de nós, assim como também o nosso arrependimento verdadeiro, a nossa conversão. Portanto, meus caros, é sempre tempo de mudar o rumo das nossas histórias. Se você está num caminho de pecado, se você está diante das atitudes de suas vidas, contribuindo para que o mal se estabeleça no mundo, se você de alguma maneira, direta ou indiretamente, está contribuindo para que outras pessoas pequem, para que outras pessoas também façam o mal, é necessário que você se conscientize do fim que espera, do fim que nos espera, onde ao final de tudo, não sou eu que estou dizendo, é Jesus que está dizendo através do Santo Evangelho que foi escrito hoje pelo evangelista Mateus. No final dos tempos haverá a colheita, haverá a separação do joio e do trigo. E esta separação, ela será uma separação que terá como requisito, como fundamento, aquilo que você plantou neste mundo, aquilo que você fez de fato de boas obras, aquilo que o teu coração se predispôs a viver diante de Jesus. É isso que Jesus está dizendo para nós no Santo Evangelho de hoje. Um recado de alerta, um recado muito direto, dizendo da sua total misericórdia, mas também da sua total justiça. Nos deixando bem claro que no fim de tudo, o mal não prevalecerá. Não haverá mal no reino de Deus. Portanto, se as minhas atitudes são boas, segundo o Evangelho de Cristo, e o Evangelho é o nosso parâmetro, é o nosso modelo para julgarmos se as nossas ações são boas, nós estaremos dentro deste reino dos céus. Mas caso, por justiça, diante das ações ruins, más e pecadoras que tivermos, nós não estaremos neste reino dos céus. É isso que Jesus está dizendo. Ele vai nos acolher misericordiosamente, mas Ele também será justo diante das nossas ações. Peçamos ao Espírito Santo força para poder sermos cada dia mais fiéis ao Santo Evangelho, pedir a graça da conversão diária para que nós possamos trilhar este caminho rumo ao reino dos céus, que é o que todos nós desejamos. Amém? Muito obrigado por essa partilha, por esse momento de reflexão. Espero que essa mensagem tenha deixado um bom ensinamento. Se você partilha deste entendimento, compartilhe este vídeo, deixe o seu comentário para que a plataforma impulsione a outros. Tenham todos um santo e abençoado dia com a intercessão de São Pedro Crisólogo e até amanhã com mais uma reflexão do Santo Evangelho de Jesus.